Quando nós nascemos de novo, nós temos o Espírito de Deus na nossa vida. Agora Ele dá testemunho de que nós somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo, Ele dá testemunho. O próprio Espírito Santo está trabalhando, convencendo no teu coração que você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, Ele cuida de você, Ele protege você, Ele jamais vai desamparar você. Ele cuida em todas as áreas. E mais, é o Espírito Santo que Ele tem que estar convencendo. Mas muitas vezes eu não estou dando credibilidade ao Espírito Santo. Eu estou andando pelos meus 5 sentidos, por aquilo que eu estou sentindo, por aquilo que eu estou vendo, por aquilo que eu estou ouvindo, por aquilo que eu estou presenciando, menos a palavra de Deus. Estou ministrando aqui uma série de preleções sobre o homem espiritual. E hoje é a 10ª lição. E eu quero falar um pouquinho dentro do homem espiritual sobre a fé. Algo que nós precisamos, tem falado tanto, mas nós precisamos entender o princípio da fé. Para que nós possamos, aquilo que você não entende, aquilo que você não conhece, aquilo que nós não tomamos posse. E o texto de referência, Hebreus, capítulo 11, versículo 1, bem conhecido no meio da igreja. A palavra do Senhor diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se vê. Amém. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O texto está dizendo. E a prova das coisas que não se vê. A fé está na palavra, a palavra está na fé. A fé vem pelo ouvir a palavra. Então a fé está na palavra e a palavra está na fé. Eu creio que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Eu creio que Jesus, Ele é o Deus encarnado que habitou aqui na terra e hoje está à direita do Pai. Eu creio que Jesus, Ele cresceu ali em Nazaré. Eu creio que Jesus foi batizado no Rio Jordão por João Batista. Eu creio que Jesus realizou todos aqueles milagres que está registrado nas Escrituras. E João diz que se fosse relatar todos os milagres, todos os feitos, não caberia nos livros do mundo o que Jesus fez. Eu creio que Jesus foi crucificado, e eu creio que Jesus também ressuscitou dentre os mortos. E eu creio que Ele ficou, quando Ele ressuscitou, Ele recebeu um corpo glorificado, e Ele ficou aparecendo para um, para outro, durante 40 dias, antes de ser assunto ao céu. Eu creio que Jesus, Ele subiu ao céu, e Ele está à destra do Pai. Está sentado à destra do Pai. Mas eu não creio que Jesus volta. Isso é um escândalo para você. Amado, isso que eu quero falar para vocês. A fé, nós esperamos que Jesus vai voltar, porque nós sabemos que Jesus, Ele já veio. Então sabemos que a volta de Jesus não é pela fé, é uma esperança que o texto fala. A esperança é a volta de Jesus. Todos nós estamos esperando, ou seja, esperar a volta de Jesus não é fé, é esperança, porque a fé é uma substância. Então o texto de Hebreu diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam. O que os hebreus estavam esperando? Muitas vezes, para que você entenda esta carta, ou todas as cartas, você precisa saber para quem estava sendo direcionada esta carta. Esta carta estava sendo direcionada para os hebreus.
E no momento que essa carta estava sendo direcionada aos hebreus, os hebreus não receberam, eles não aceitaram Jesus como Messias. Mas nós sabemos que o Messias já veio. Ele já veio. Mas quando esta carta é escrita, enviada para os hebreus, eles não criam que Jesus, que o Filho de Deus, que o Messias tinha vindo. Então nós temos a certeza do que Jesus veio. Por isso que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Significa algumas coisas para nós. Esta frase aqui, no fundo, é até mesmo difícil de nós entendermos esse texto. Porque quem recebeu esta carta foi os hebreus. Agora, se você olhar com a mente dos hebreus, com a cabeça dos hebreus, o que eles estavam esperando? Eles estão esperando ainda o Messias. E nós sabemos que o Messias já veio. Então a fé, ela é uma substância, é a certeza das coisas que nós estamos esperando. E nós estamos esperando a vinda do Messias, não, ele já veio. Então nós temos a prova que Jesus, ele já veio. E nós somos testemunho de que Jesus já veio. Então muitas vezes nós temos alguma dificuldade de entender esse texto, porque essa carta, ela foi escrita para o povo hebreu, o povo que não cria, não aceitou Jesus como o Salvador, como o Messias, como enviado de Deus. E nós precisamos entender. Então nós somos testemunho de vidas que ressuscitaram, vidas que foram curadas, vidas que são transformadas, vidas que recebem Jesus dessa água do batismo. Nós somos testemunho dos milagres, de tantos milagres que Deus opera através das nossas vidas. E nós sabemos que Jesus foi assunto ao céu, e Ele enviou o Espírito Santo, e o Espírito Santo, Ele continua operando nas nossas vidas e através das nossas vidas. Nós temos essa convicção de fato, de que isso acontece, de que isso é real. Nós temos toda a certeza. Tem coisas que nós não vimos, mas nós cremos, de fato, quem é Jesus. Tudo o que Ele fez. O povo hebreu já não crê. Ele já não aceita. Então para nós, cristãos, é mais fácil de entender esse texto. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o bom testemunho. Pela fé entendemos que o mundo foram criados pela palavra de Deus, de modo que o visível não foi feito daquilo que se vê. Nós já temos a certeza daquilo que nós esperamos já aconteceu. A morte, a ressurreição de Cristo Jesus. Eu quero dar um exemplo para que você possa entender como que a fé se manifesta nas nossas vidas. Porque muitas vezes você está lutando para ter fé. E a fé, imagina você um carro. A fé é como o retrovisor desse carro. A fé sempre, ela olha para trás. Aquilo que nós ouvimos da parte de Deus, aquilo que nós testemunhamos da parte de Deus, aquilo que nós recebemos da parte de Deus, as coisas que se passaram. Então a fé, como retrovisor, sempre a fé, você olha para o feito, para a obra de Cristo Jesus, está baseado na obra daquilo que Jesus já fez. E nós cremos nisso. A fé é para a justiça, mas aqueles que não enxergam, não conseguem ver. Quando nós olhamos para frente, você está dirigindo, você olha para frente, você olha pelo para-brisa. E esse olhar pelo para-brisa é a esperança de que Jesus voltará buscar a sua igreja. Então todos os acontecimentos nós já cremos hoje. Nós cremos que a obra de Cristo, ela foi completa. Como você estivesse olhando no retrovisor do seu carro, vendo as coisas para trás, tudo o que se passou. Mas nós temos a esperança
de que dentro em breve Jesus voltará para buscar a sua noiva, a sua igreja. Por isso que Paulo escreve em 1 Coríntios 13:13, ele diz assim: agora, pois, permanece a fé, a esperança, o amor. Esses três, o maior desse é o amor. Então, fé naquilo que Jesus fez, que transformou em justiça de Deus. Então nós somos justificados. O que é uma pessoa justificada? Não existe nenhuma condenação sobre você. O diabo sempre vai procurar tentar condenar você, acusar você. A obra de Jesus, ela foi perfeita. Então nós vivemos a justiça de Deus. Nós somos justos, nós somos santos, nós somos uma nova criatura, nós somos filho de Deus, nós somos transformados. Então essa transformação da justiça de Deus, a esperança daquilo que vai acontecer. Então nós temos a esperança. É isso o texto que fala. A esperança, ele vai voltar com o corpo glorificado, e nós também teremos nosso corpo glorificado. Estaremos para sempre com o Senhor. Isto é a esperança de que Paulo está falando. Essa não é fé, é esperança. Nós estamos esperando. Nós temos essa convicção. E ele diz: o amor permanece para sempre. O amor é Jesus. O amor é aquilo que Deus coloca dentro do nosso coração. Quando nós recebemos Jesus, quando nós temos o Espírito Santo de Deus, porque é impossível você, amar o seu próximo, se você não ama a si mesmo. Então esse amor de Deus, se esse amor está no meu coração, no meu espírito, eu consigo amar as pessoas. Senão vou ter um amor eros, um amor interesseiro, que é conveniente para mim. Mas quando eu tenho Jesus como Salvador da minha vida, esse amor de sacrificar. Então o amor permanece para sempre. A vida cristã deve ser vivida, por isso que a vida cristã tem que ser vivida na quarta dimensão. Então na quarta dimensão nós temos o direito de desfrutar de todas as promessas que Deus tem nas nossas vidas, de todas as bênçãos que Deus tem para nós. É tempo de nós pararmos de pedir aquilo que Deus já fez para nós. A maioria da crentarada é petição. Pedir, pedir, pedir. Por exemplo, se eu dou um presente para você, esse presente é teu, seja o que você poderia imaginar, seja um carro, seja uma casa, seja uma moto, seja um imóvel, seja o que você recebeu, você ganhou esse presente. E de repente você vem para mim e falou: pastor, mas me dá, você me deu esse presente, esse presente é meu, me pertence a mim. Eu digo: claro. Esse presente é teu. Você já recebeu, já coloquei. Pertence a você, isso te dei. Mas se você continuar perguntando para mim se realmente eu dei para você, em outras palavras, você começou a me chamar de mentiroso. Você não está acreditando que eu lhe dei o presente. Foi isso que essa atitude que você está me chamando de mentiroso, porque você acha que eu não te dei. Se você pedir aquilo que você já ganhou, é que você está duvidando que aquilo pertence a você. Se alguém dá um presente para você e você continua falando para essa pessoa: mas esse presente é meu. Em outras palavras, você está dizendo que essa pessoa, ela mentiu para você, que aquilo não pertence a você. A Bíblia diz que Deus não é homem para que minta. Por isso, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Se nós não entendermos, se nós andarmos na terceira dimensão, é petição, petição, petição. Mas se nós entendermos aquilo que Deus, a obra de Cristo Jesus, o que Jesus fez por mim e por você, Deus simplesmente quer que eu e você desfrutamos, tomamos posse daquilo que pertence a mim e pertence a você. Vamos pensar um minutinho comigo. Pense comigo um minutinho.
Quantas vezes você chamou Deus de mentiroso nesse mês que se passou? Quantas vezes? Todo o momento que você pediu alguma coisa para Deus, você está chamando Ele de mentiroso. Por quê? A Bíblia diz que Ele nos deu todas as coisas referente à vida e à piedade através do nosso conhecimento. Se eu não tenho a revelação, se eu não tenho o discernimento das coisas de Deus, eu vou sempre estar ali pedindo, porque eu acho que Deus ainda não me deu. Se você, por exemplo, está pedindo a cura de uma doença, automaticamente você está chamando Deus de mentiroso. Eu sei que isso choca você. A Bíblia, ela nos confronta mesmo. Porque Paulo escreve em Romanos 8:11, ele diz assim: e se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, há de vivificar também o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que habita em você. Então, quando estou pedindo a cura, eu digo: Deus me cura, Deus me dá cura, Deus eu quero a cura. Você não entendeu que no momento que você aceitou Jesus como Salvador, que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, Ele habita dentro de você. E Ele quer vivificar o teu corpo mortal. Ele quer dar saúde para você, para que você viva uma vida de saúde. Agora o inimigo, ele vai aumentar o sintoma da doença, ele vai aumentar a dor para você, ele vai aumentar ali o sintoma, para que você não creia nesta palavra, e aí você diz: Deus me cura, me cura, me cura, me cura. E você está chamando que Jesus é mentiroso, que Isaías 53:4 não condiz que Ele verdadeiramente levou sobre Ele todas as nossas doenças, todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, que nós refutávamos por aflito e ferido de Deus, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. A Bíblia diz que não só levou nossos pecados, as nossas enfermidades, mas Ele levou as nossas dores também. Isso é crescer, isso é desenvolver. Eu sei que muitos, as crianças ainda não conseguem entender isso. Mas nós estamos caminhando para a quarta dimensão. E na quarta dimensão nós desfrutamos, já aconteceu, nós desfrutamos de todas essas coisas. A hora que você tiver a consciência do mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo que habita dentro de você, e que você precisa tomar posse e não aceitar os sintomas, a dor, o mal que o inimigo lança contra nossas vidas. Porque se você pedir algo que Ele já te deu, você diz: Jesus, eu não tenho recursos financeiros. Jesus, eu estou tão endividado, estou tão preso nas dívidas, na mão do agiota, isso, aquilo, tal. Senhor Jesus, me dá dinheiro. Senhor Jesus, me livra desse mal. Senhor Jesus, o que é que eu faço? É porque você nunca leu e nunca tomou posse. Aqui está escrito em 2 Coríntios 8:9. Aqui diz 2 Coríntios 8:9. Conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Você precisa conhecer a graça, aquilo que eu não mereço, você não merece, mas Ele já nos deu. Então o texto depois: conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fosseis enriquecidos. Essa é a palavra de Deus. Esta é a verdade da parte de Deus. Por que eu vou pedir algo se Ele já me deu? Ah, Senhor, eu preciso disso. Senhor, eu preciso daquilo. Senhor, eu necessito disso aqui, Senhor. Amada, a hora que você for adulto, quando você tem teus filhinhos, teus netos ali, quando eles querem alguma coisa, eles vão
vou dar isso aqui para nós, dá um iogurte, eu vou lá, abro a geladeira, pego uma bolacha, um doce. Agora o Mateus não, o Mateus já é grande, chega lá, abre a geladeira e já desfruta. Ele já entende mais. Então assim, muitas vezes nós continuamos, somos criança. E nós precisamos crescer. Pai, a tua palavra diz, o Senhor é verdadeiro. Em Jeremias 1,12 diz que o Senhor vela pela tua palavra e o Senhor esforça para cumprir. Essa palavra é minha, eu tomo posse desta palavra. Senhor, eu preciso. Estou dizendo eu preciso, não. Olha que Deus fala com Josué 1,5. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. O Senhor falando com Josué, assim como fui com Moisés, eu serei contigo. Não te deixarei. O Senhor está dizendo para você, Ele nunca vai deixar você. O Senhor está dizendo, nunca vai desamparar você. Nunca vai desamparar. Olha o que está escrito em Isaías 43:2, eu amo muito esse texto. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passar pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Quando eu tomo posse desta palavra, isso não quer dizer que nós não vamos ter alguns intempéries, vamos ter sim. Algumas oposições, alguma adversidade, alguns levantes, vão se levantar porque existe um reino contrário. Mas nós precisamos crer que Deus está conosco. Não fique focado no problema. A Bíblia diz não temas. Quantas pessoas, esse tempo eu atendi uma senhora aqui, que o médico deu um diagnóstico para ela, da doença que ele disse que ela tinha, e ela entrou na internet e vasculhou tudo, e quando ela começou a ver sobre a doença, as sequelas, aquilo que é a doença, ela entrou em pânico, em parafuso, veio desesperado. E eu falei, quem que falou? O médico falou isso, vai acontecer isso comigo, assim, tal. Eu falei, não, nós não aceitamos, você não aceita. As pessoas vão procurar coisas para aumentar mais o sofrimento dela. A Bíblia diz, não tema, não reverencie o problema, não comente o problema, não dê valor ao problema. Veja isso, você sabe que você vai passar pelo fogo, por exemplo. E o que o Senhor diz que Ele não vai, nada vai acontecer para você. E aí, será que vale a pena eu estudar sobre o fogo? O que o fogo vai causar na minha pele? O que o fogo vai causar nos meus ossos, nos meus olhos, no meu cabelo? O que o fogo vai causar? O que ele vai acontecer comigo? Vale a pena eu estudar, se eu sei que nada vai acontecer comigo? Quantas pessoas que vivem desesperada, porque ela vai fazer uma consulta com o médico, e o médico faz o exame, traz um laudo para ela, o diagnóstico, e além daquilo que o médico fala, dá um medicamento para ela, começa o tratamento, ela vai e busca na internet para ver a raiz de tudo aquilo, e se enche de pânico, de medo, de trauma, e aí entra numa depressão, numa angústia. Aí ela marca um horário com o pastor Isaor para solucionar o problema. Olha, eu tenho um dó de pastor. Se nada vai nos acontecer. E o que o texto está dizendo, não vai acontecer. Eu estarei contigo. Eu não vou desamparar vocês. Vocês podem passar pelo fogo, podem passar pelas águas, podem passar os intempéries, mas eu não vou abandonar vocês. Eu estarei contigo para sempre. E nada vai até acontecer. Não valorize, não respeite, não reverencie o problema, irmãos. Não. Suba para a 4ª dimensão. Nós não precisamos de fé para desfrutar da nova natureza em Cristo Jesus.
Você não precisa de fé para desfrutar de tudo aquilo que Jesus fez para nós. Quando nós nascemos de novo, nós temos o Espírito de Deus na nossa vida. Agora Ele dá testemunho de que nós somos filhos de Deus. O próprio Espírito Santo, Ele dá testemunho. O próprio Espírito Santo está trabalhando, convencendo no teu coração que você é filho de Deus. E se você é filho de Deus, Ele cuida de você, Ele protege você, Ele jamais vai desamparar você, Ele cuida em todas as áreas. E mais, é o Espírito Santo que Ele tem que estar convencendo. Mas muitas vezes eu não estou dando credibilidade ao Espírito Santo. Eu estou andando pelos meus 5 sentidos, por aquilo que eu estou sentindo, por aquilo que eu estou vendo, por aquilo que eu estou ouvindo, por aquilo que eu estou presenciando, menos a palavra de Deus. Porque nós aprendemos que nós somos descendência de Adão e Eva, não é isso? Só que quando nós olhamos à luz, o novo nascimento, Novo Testamento, nós vemos que nós não temos nada a ver com Adão e Eva. Que nós somos de Deus, em Cristo Jesus. Olha que está bem claro, Evangelho de João 13, 1,13. Evangelho de João 1,13. Olha o que diz aqui. Os quais, está falando de você, de mim e de você. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você nasceu de Deus. Não é do sangue, nem da vontade da sua carne, nem da vontade do homem, mas você nasceu de Deus. Isso parece tão simples, mas é muito importante. Porque em alguns momentos da história, teve alguns teólogos que colocaram isso aqui na eternidade. Não é para esse momento que nós estamos aqui, mas quando nós estivermos na eternidade. E nós temos aprendido que nós já estamos vivendo a eternidade. Muitos teólogos, não, isso aqui vai ser depois da morte, da ressurreição, depois que nós estaremos com Deus para todo sempre, não agora. Não, o texto é claro aqui, que nós somos de Deus. Aqui o diabo tenta convencer as pessoas a viver uma vida de sofrimento. Ah, porque Adão e Eva pecaram, Jesus já pagou o preço. E aí parece que, mas é que eu sou pecador mesmo, por isso que Deus não me atende. Eu sou falho, por isso que Deus não me responde. Fiz isso, eu penso as coisas, por isso que eu não tenho recebido do Senhor. O diabo tenta, e você aceita essas coisas como naturalidade, achando que isso é verdade. Sofrimento, sacrifício, eu tenho que fazer penitência, eu tenho que fazer campanha, eu tenho que fazer voto, eu tenho que fazer sacrifício, eu tenho que fazer muitos dias de jejum. E João deixa bem claro, 1,13, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Você nasceu de Deus. Nós temos o DNA de Cristo. Nós fomos gerados por Deus. Eu sei que tem muitos que cuidado com essa mensagem, cuidado com a mensagem da graça. O que é graça? A graça é Jesus. Então cuidado com Jesus. Nascer é dar luz. Olha o texto que eu sempre estou recitando aqui, 2 Pedro 1,3. Visto como seu divino poder nos tem dado algumas coisas, não, todas as coisas que conduz à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a glória e virtude, pelos quais nós são dadas preciosas e muito grandes promessas.
para que por elas vos torneis participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que existe no mundo por causa das paixões. Ou seja, Deus quer que eu e você desfrutamos da natureza divina. Desfrutar da natureza divina é desfrutar da graça, da obra de Cristo, ser participante. É como nós fôssemos associados, como nós fôssemos um grupo de amigos, como nós somos amigos da divina natureza de Deus. É isso que a palavra está dizendo. Você faz parte do corpo de Cristo, você faz parte da natureza do Senhor. E para isso nós precisamos romper, ter essa mudança de mente que está lá em Romanos 12. Nós precisamos mudar a nossa mente, nós precisamos crer desta forma. Nós precisamos sair, rompermos da terceira dimensão, andar na quarta dimensão, para que nós possamos desfrutar de toda a natureza de Cristo, de toda a obra de Cristo. Isso Deus tem para mim, para você, porque Deus é fiel à sua palavra. Aleluia! Porque Deus é fiel à sua palavra. E nós precisamos mais do que nunca, a igreja do Senhor precisa aprender, precisa viver. A gente vê, muitas vezes eu vejo algumas pregações na televisão, no rádio, eu vejo muitas, digo, Deus não é assim, não é assim. Irmão, não é assim, você está ensinando errado. Colocando medo, trauma, Deus pesando a mão, Deus açoitando, mostrando um Deus sanguinário, um Deus chicotando, amaldiçoando, causando todo tipo de mal sobre a humanidade. Quem gostaria de ter um Deus assim? Quem faz isso é o diabo. Parece que é tão fácil aceitar aquilo, as mentiras referente à pessoa de Deus, do que aquilo que o diabo está fazendo, assolando a humanidade. Deus quer que eu e você desfrutamos de tudo aquilo que Ele já realizou em Cristo Jesus. A obra de Cristo Jesus é completa. E para isso nós precisamos viver uma vida vitoriosa, uma vida de conquista, uma vida de graça, uma vida de favor, porque Deus é fiel à sua palavra. E eu quero declarar sobre cada um de vocês, que vocês cresçam, que vocês desenvolvam, que vocês recebam, tomem posse dessas verdades. Tome posse na sua vida e comece a viver esta vida vitoriosa, olhando para o autor e consumador de toda a obra. Sabemos que temos a esperança, Jesus Cristo é a esperança, Ele vive para todos sempre, e Ele está conosco, não importa qual for o tipo de levante, adversidade, oposição que porventura se levantará contra a sua vida, Deus está contigo, Deus jamais vai desamparar você. Não deixe, não valorize as coisas, os problemas, as situações, esse quadro negro, caótico, desesperador que o diabo coloca para você. Não valorize isso, delete essas coisas da sua vida e comece a viver a palavra de Deus. Tome posse da palavra de Deus, tome posse da natureza de Deus, desfrute de tudo que Jesus te deu. Aquilo que Ele te deu é seu, tome posse, comece a viver essa realidade, essa verdade. Não olhe, Jesus se fez pobre, Jesus se fez miserável, para que você seja rico em todas as áreas da sua vida, porque Deus é fiel à sua palavra, e Deus quer cumprir na vida da sua igreja. Deus tem essa vitória, Deus nos dá essa vitória, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus. Amém, queridos? Recebe essa palavra? Sempre Jesus, Jesus para sempre. Embaixadores no YouTube. Embaixadores no WhatsApp. Embaixadores no Facebook. Embaixadores no Instagram. E agora no TikTok. Sempre Jesus, Jesus para sempre. Deus abençoando vida através de vida. Glória, aleluia, Senhor.